Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Nogueira. Estou dando continuidade a mais um vídeo sobre a introdução ao LaTeX. Então, aqui são princípios básicos de como utilizar a ferramenta Char LaTeX, que é uma ferramenta online para desenvolvimento de texto em LaTeX, né? Então, no vídeo passado eu falei um pouco sobre o template da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, e alguns alunos tiveram dúvida em relação à inserção de imagens e tabelas dentro do template, né? Foram algumas dúvidas sobre a questão da citação, que foi falada anteriormente. Então, eu vou continuar um pouco aqui, falar um pouquinho do LaTeX. Eu vou pegar aqui a ferramenta, e dentro da ferramenta LaTeX, dentro já do template do SBC que vocês também estão usando, alguns estão usando o template do SBC e outros estão usando o template de 3E. No meu caso, eu comecei utilizando o template da SBC, porém o artigo ficou um pouco longo, ficou com 17 páginas, porque o template da SBC ele é curto, né? Então, alguns eventos, na verdade, o short paper é de 4 a 6 páginas e o full paper geralmente é de 8 a 10 páginas até chegar na 14. Então, eu passei por I3E e acabou ficando com 7 páginas. No entanto, para inserção de imagens dentro do template da SBC, vocês podem perceber que se vocês baixarem o template padrão da SBC, ele já vai vir com um pacote no preâmbulo aqui do início do documento, class, ele já vai vir utilizando o pacote Graphic CX, Graphic X ou Graphic X. Esse pacote ele nos possibilita a inserção de imagens para trabalhar com imagens dentro do template em LaTeX da SBC. Outra coisa importante que eu talvez não falei na aula passada sobre a utilização desses dois pacotes. Primeiro pacote citando que a linguagem que vai ser utilizada no template é uma linguagem brasileira, então eu uso o pacote Brasil, Label, quer dizer que todos os lábios da figura, da escrita em si, todo em LaTeX vai ser em português. Por exemplo, se eu não colocar isso aqui no meu template SBC, ele vai entender que vai ser uma escrita em inglês. O que acontece? Que, por exemplo, figure, table, então as marcações vai ser table 1, table 2, table 3, ou figure 1, figure 2, figure 3. Então eu preciso alterar isso para que seja figura 1, figura 2, tabela 1, tabela 2. Então eu coloco sempre Brasil, lábio. E eu também tenho que colocar a entrada de texto. De que forma? Como eu vou trabalhar com a escrita científica em português, eu vou ter algumas acentuações. Para trabalhar com acentuação, eu utilizo aqui o pacote UTF-8. Então, esses são os três pacotes. O pacote padrão que já vem dentro do template do SBC, o package Graphic X. E aí eu acrescento esses dois pacotes para trabalhar ali com a escrita em português. Para mim trabalhar com acentuação e classificar todo o artigo sim em português. Após verificar que o pacote está sendo usado com o Graphic X, a maioria dos templates em LaTeX, de conferência, de revista, ele já vem com esse pacote de gráficos já inserido dentro do template. Então a gente não precisa preocupar muito. E se caso não venha inserido, na hora que a gente for inserir uma tabela ou uma figura, obviamente que imediatamente ele vai gritar um pouco e vai falar que está faltando alguma coisa, tá? Bom, então vamos lá para uma figura. Esse aqui, vou gerar esse template, é um template em SBC, com um artigo que eu escrevi. E aqui eu vou gerar um template da I3E, que foi proposto na abordagem metodológica da disciplina de metodologia científica, né? Só um minutinho que ele vai demorar um pouquinho a carregar. Aí ele está dando um errinho aqui no pacote da I3E, que é o TF8, mas isso aqui não vai ter problema na geração do arquivo. Então vamos lá. Então aqui está gerado o arquivo da SBC. Eu tenho uma sequência de imagens de figuras que estão sendo inseridas dentro do texto. Bom, algumas coisas antes de iniciar é importante a gente entender sobre a inserção de figura no LaTeX. Diferente de trabalhar com o Word, o LaTeX ele tenta forçar um pouco a inserção da imagem em alguns posicionamentos da tela para forçar a harmonização do texto. Diferente do que acontece lá no Word. Por exemplo, quando a gente está escrevendo um texto em Word, se a figura não couber dentro de uma página, o que a gente vai fazer? Vai tentar diminuir o parágrafo para tentar encaixar aquela figura ali dentro daquela página. No caso contrário, continuar escrevendo um pouquinho mais para depois citar a figura logo embaixo. Então, no LaTeX isso não é possível, apesar de que a gente pode fazer dessa forma também, de acordo com o que vai construindo o texto. Só que a gente trabalha com figuras fluidas, quer dizer que a figura ela vai
ela vai se comportar de acordo com a inserção de texto na tela. Obviamente que tem algumas formas de inserir essa imagem dentro do template para que forçar ela a ficar o mais próximo possível daquela escrita. Isso não garante que ela vai ficar do lado daquela escrita. Por exemplo, aqui, as figuras 3 e 4 apresentam custo computacional, isto é, demonstra a quantidade de vezes em que o algoritmo computaram a função de fitness. Então, o que acontece? A figura 3 e a figura 4. Então, aqui ficou imediatamente abaixo dessa citação. O que pode acontecer é que algumas vezes isso não vai ocorrer. Deixa eu dar uma olhada para ver se nesse template isso aconteceu. Figura 5 e 6. Figura 5 e 6. A figura 7. Figura 7. Deixa eu dar uma olhada. Bom, pelo que eu vi no meu texto, ele não aconteceu. Está aqui. Não. Realmente não aconteceu. Então, pode ser que aconteça. Vamos direto agora para escrita em LaTeX para verificar de que forma é feita uma figura. Bom, o preâmbulo da figura. Eu preciso decorar de que forma insere uma figura dentro do LaTeX? Não. Simplesmente eu venho aqui no Google e coloco inserindo figuras no LaTeX. Eu não preciso imediatamente decorar de que forma é inserida uma figura no LaTeX. Sendo que o Google me dá uma gama de documentos que me possibilita verificar de que forma eu posso simplesmente copiar e colar aqui de que forma o texto é inserido. No entanto, é essencial entender de que forma isso acontece. Por exemplo, sempre quando eu chamar algum preâmbulo dentro do LaTeX, eu inicio chamando preâmbulo figura, então begin figura. Logo em seguida eu vou finalizar ela. Então eu estou falando que a partir desse momento eu vou inserir uma figura aqui dentro desse documento em LaTeX. Bom, eu posso utilizar begin center, o mesmo begin colocar center e depois o mesmo end colocar center para finalizar a centralização da imagem, ou simplesmente eu posso colocar barra center. Isso ele já vai entender que eu vou ter que centralizar tanto a imagem como também a legenda da imagem. Então a legenda da minha imagem ele vai ficar como caption. Tranquilo? Então, o que é que eu faço depois do centering? Eu vou colocar include graphics e aí eu posso simplesmente dentro dos colchetes, das chaves, não do colchetes, colocar o caminho que essa imagem está. No meu caso especificamente, eu criei uma pasta dentro do Share LaTeX chamada gráficos. Eu posso simplesmente vir aqui New Folder e criar, por exemplo, uma pasta. Dentro dessa pasta eu criei uma subpasta, que são meus gráficos. Então eu vou lá dentro da pasta gráficos, eu vou pegar a pasta vaso, então vou lá na pasta vaso, e dentro da pasta vaso eu tenho uma figura chamada figura 04.eps, que é essa figura aqui 04. Então é simples usar o mecanismo aqui, eu posso criar pastas e subpastas dentro do Share LaTeX. Logo em seguida que eu clicar dentro da pasta, eu posso fazer o upload dessas imagens. Eu posso procurar a imagem e fazer o upload dentro dessas pastas. Feito o upload, aí sim eu posso criar essa tag. Então, primeira coisa, para mim inserir uma imagem dentro do LaTeX, primeira coisa, construir essa imagem. Depois que eu construir essa imagem, eu vou fazer ou criar uma pasta dentro do meu ambiente LaTeX, ou então eu vou simplesmente fazer upload dessa imagem. Eu posso criar a pasta com subpasta e dentro dessa subpasta fazer o upload da imagem dentro dessa pasta, tá? Então, para mim fazer upload, eu clico dentro da pasta que eu quero fazer upload e clico em upload. Isso aqui é trivial, é muito fácil, né? Então, a usabilidade dessa ferramenta ela é fenomenal. Bom, logo em seguida, depois que eu colocar, voltando cá, o begin figure, o end figure, eu estou falando que eu vou iniciar com a figura. Logo depois eu vou colocar barra center, ou então begin center, igual está aqui begin, por exemplo, tab, barra begin center, e aí como eu abri um begin center, eu vou ter que finalizar esse begin center. Eu estou falando que tudo agora vai ser centralizado. No entanto, eu não costumo muito utilizar essa tag, eu acho ela um tanto grande. Então, eu posso simplesmente reduzir isso, barra center. Beleza? Próximo passo, vou dar um barra include graphics. E aí, dentro da minha chaves, eu vou colocar o caminho da minha imagem. Simples. Logo em seguida, eu vou colocar barra
caption, que seria a minha legenda, não a legenda, mas o título daquela minha imagem. Então, minimização da função do algoritmo genético, por exemplo. Então, o que ele vai aparecer na tela? Vai aparecer uma imagem. Logo embaixo da imagem, que o caption está embaixo da imagem, ele vai aparecer minimização da função de algoritmo, tá? E o que seria o label? Label seria uma forma de apelidar aquele objeto. Então, eu tenho um objeto que é include graphic chamado imagem, tem um capit e tem um label. Eu vou apelidar como fig.v04. Para que isso aqui serve? Isso aqui serve para me referenciar a figura. Como eu trabalho no LaTeX diferente do Word, então, o Word você vai ter que colocar a numeração de cada figura e dentro da escrita em Word você vai ter que citar realmente onde é que está aquela figura. Figura 1, 2, 3. No LaTeX a gente dá apelido, que ele, de acordo com o que a gente vai inserir nas imagens no LaTeX, ele mesmo vai gerando a numeração de forma automática. Isso é muito bom, porque ao longo da escrita científica pode ser que a gente insere poucas ou muitas imagens. E ao tempo a gente vai revisando esse texto e vai querendo inserir mais imagens ou mais tabelas. Então a gente acaba perdendo a numeração de quantidade de tabelas que são inseridas nesse texto. Então, com essa forma de colocar apelido, tipo label, dentro de cada objeto, eu consigo, sem necessidade nenhuma de ficar contabilizando a quantidade de tabelas, citá-las. Por exemplo, as figuras ref fig. V04, que quem quer V04? Esse carinha que está aqui. Então, o que tiver dentro do lábio, ele vai colocar aqui. Se essa figura ela pegou a número 5, ele vai colocar aqui o número 5. Se essa figura pegou o número 20, ele vai colocar aqui o número 20, de forma automática. É como se eu estivesse trabalhando com citação. Nada mais é que eu estou referenciando a imagem. E na escrita científica, toda vez que eu for colocar alguma imagem dentro da minha escrita, eu vou ter que referenciá-la, né? Eu vou ter que falar o que ela significa dentro do texto. Então, basicamente é isso. Bom, o que eu não expliquei aqui ainda? O que eu não expliquei? O porquê que isso aqui acontece. Isso aqui é uma configuração simples dentro dos colchetes que eu vou tentar mensurar, ou tentar mensurar não, eu vou tentar setar o tamanho, a largura daquela imagem. Se eu estou trabalhando um template em LaTeX da SBC, eu tenho uma folha completa para trabalhar com a largura da folha inteira, para mim trabalhar com essa imagem. Se eu estou trabalhando um template da I3E, que seria esse aqui, eu estou trabalhando com duas colunas. Quer dizer que eu posso pegar apenas o tamanho da coluna. No entanto, esse tipo de configuração ela serve tanto uma como para a outra, porque ele está falando aqui o seguinte: eu quero que o tamanho dessa imagem seja tamanho 1. O que é que significa isso? O tamanho dela real, o tamanho máximo daquela coluna. Quer dizer que se a coluna ela vai daqui até aqui, a minha imagem, se ela tiver com tamanho 1, a largura 1, ele vai pegar de canto a canto do template. Então é basicamente isso. Eu estou pegando de canto a canto do template. Então tamanho 1. E aí eu posso ir diminuindo essa imagem. De que forma eu posso diminuir? É 1, então eu posso colocar ponto 9, que é menos que 1, ponto 8, ponto 7, ponto 6, ponto 5. E aí eu posso ir testando, recopilando o código e verificando o tamanho que essa imagem fica na tela. E aí ele vai pegar o que? Ele vai pegar o tamanho da coluna. O tamanho não, a largura desta coluna. Então, se for no template da SBC, ele vai pegar o tamanho da coluna do template SBC. Se for no template da I3E, ele vai pegar a mesma coisa. Então, isso aqui é uma configuração padrão do LaTeX. Então, isso aqui é a inserção da imagem LaTeX. Tá? De que forma eu tento forçar essa imagem, ela tentar ser inserida no local que eu desejo? Existe aí na internet também uma porção de materiais que explica de que forma eu posso utilizar no LaTeX para forçar uma imagem a ficar no local. Por exemplo, se eu utilizar o H, ele posiciona aproximadamente no mesmo local onde o objeto foi especificado no código-fonte. Por quê? Se eu estou escrevendo que a figura 1 é a próxima figura que vai aparecer, eu quero colocar dentro daqueles colchetes, dentro da figura, um tipo H, que eu quero que ele se aproxime próximo de que foi escrito, o mais próximo possível. Posso colocar o T, que posiciona no topo da página, então posso simplesmente, na minha escrita científica, de duas colunas, por exemplo, aqui,
Eu quero colocar uma imagem que pegue no topo inteiro dessa página, inteira, nas duas colunas. Eu posso usar esse atributo, o atributo T, que aí eu coloco no topo. O atributo B posiciona no fundo da página, né? Quase ninguém utiliza mais isso. Então, por exemplo, eu quero colocar uma imagem escrita por cima dessa imagem. Posso colocar o atributo B. O atributo P, por uma página especial apenas para objetos flutuantes, também não é muito utilizado. Eu coloco a exclamação, sobreponho os parâmetros incumbidos de determinar uma boa posição para objetos. Quer dizer o quê? Eu estou forçando. Eu estou falando o seguinte, se eu quero colocar H naquele mesmo local, eu posso colocar uma interrogação antes e o H, e eu estou falando que eu estou forçando que aquela imagem obrigatoriamente tem que ficar naquele mesmo local. Obviamente que, dependendo da fluidez do texto, ela não vai ficar, mas ela vai ficar o mais próximo possível do texto que está referenciando. Tem um H maiúsculo, coloca o objeto precisamente no local especificado no código-fonte. Então, ele é parecido muito com a posição H, só que ele está forçando ainda mais o H maiúsculo, forçando com interrogação. Então, eu posso usar o H mais forte. Então, tem uma série de formas de tentar posicionar essa imagem. E aí são informações triviais. Essas informações elas podem ser buscadas no Google. E de que forma eu uso isso aqui no LaTeX? Dentro do preâmbulo do Begin Figure, eu posso utilizar dentro do colchetes, logo em seguida, forçar aquela imagem ser utilizada naquele mesmo local. Então, eu coloquei HT. O que significa? Ele vai ficar nesse mesmo local e talvez no topo dessa página, o mais próximo do topo dessa página. Então, eu geralmente utilizo isso como padrão. Então, HT. Se eu for recopilar o meu texto, as minhas imagens ela vai estar inseridas. Então, não tem muito segredo. Depois que você faz o seu primeiro texto em LaTeX, primeiro artigo, a maioria das vezes você já tem essas tags prontas, você vai copiar e colar e tentar fazer essa alteração, né? Qual tipo de alteração é adequada de ser feita nesses templates LaTeX? Primeira alteração, o caminho da imagem, né? Qual é o caminho que essa imagem vai estar? E a legenda dessa imagem, que é a caption. Outras coisas que acontecem quando a gente faz alguma formatação, dependendo da professora, que tenta exigir a questão da fonte da imagem, coisa que nos templates da SBC não nos possibilita muito, é tentar criar uma outra tag chamada uma tag legend. Uma tag, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, eu não tenho legend. Eu não tenho essa tag, mas existe uma tag chamada legend que eu posso colocar dentro da legenda a fonte, de onde é a fonte dessa imagem. Então, assim, geralmente quando eu trabalho com a escrita científica, eu tento fugir um pouco dessas coisas prontas. Por exemplo, uma imagem que um autor criou. Eu posso criar uma imagem, eu não preciso utilizar a do autor. Então, eu crio a minha própria imagem e não preciso referenciar ninguém. Obviamente que isso vai depender de cada um. Se vocês exigirem que devem referenciar alguém, então vocês colocam o nome da imagem e logo em seguida vocês podem colocar /cite e citar quem é o autor. Por exemplo, aqui, minimização da função de algoritmo genético. Então, estou falando que essa imagem eu tirei de onde? Desse autor aqui, Deves, 1990, RBT. Então, estou citando o autor aqui na frente. Então, é dessa forma que eu escrevo, coloco uma imagem e cito de onde é que eu tirei essa imagem. Então, colocando /cite depois do caption. Dentro do caption, especificamente, não depois do caption. Então, basicamente, é muito simples, é isso. Então, isso aqui, o posicionamento da imagem, ele funciona também para a tabela. Vamos agora para a tabela. Eu vou pegar esse outro template, que é um template em LaTeX, de um outro artigo meu que foi aceito no workshop de informática na educação. Então, vou pegar aqui uma tabela. Vocês podem perceber que a tabela ela é bem complexa, então tem multicoluna. Então, assim, muitos alunos reclamam, nossa, professor, mas é muito difícil o LaTeX. Não, não é difícil. Hoje existem milhões de ferramentas na internet que auxiliam a gente a criar as coisas, sem necessidade nenhuma de a gente ficar fazendo isso na mão, né? Então, por exemplo, a tabela. De que forma eu vou fazer uma tabela no LaTeX? Eu preciso saber que a tabela ela sempre começa com begin table. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar begin table e eu vou encerrar o begin table. Então, vou colocar aqui table. Eu estou falando nesse momento para o meu LaTeX que aqui dentro vai ter uma tabela. Como eu ensinei para vocês, eu utilizo
a tag /center para falar que a partir desse momento tudo vai ser centralizado. Vou pegar a tag caption, que vai ser a legenda da minha tabela. Então vocês podem perceber, dependendo do template que vocês utilizar, a legenda pode ser na parte de baixo da tabela ou a legenda pode ser na parte de cima da tabela. De acordo com a norma da ABNT brasileira, sabemos que a legenda das imagens na parte inferior, como aqui funciona, tá vendo? O caption fica logo embaixo das figuras, do include da figura. Então eu tenho a legenda da imagem abaixo da imagem. A tabela, ela acontece, a nível brasileiro, acontece ao contrário. Então, a legenda da tabela se inicia primeiro para depois a tabela, certo? Então, isso aí é de acordo com a norma da ABNT. Isso aí muda? Muda, de acordo com o template. Cada template tem o seu formato. O template de SBC tem esse formato, igual o template da ABNT, que utiliza a legenda da tabela na parte superior, tá? Só que qual a diferença? A diferença é o formato da tabela. A Sociedade Brasileira de Computação, ela permite fazer uma tabela de forma diferenciada da tabela da ABNT. A ABNT fala que a gente não pode ter aquelas bordas nas verticais, apenas nas horizontais, tanto no rodapé como no cabeçalho de cada tabela. No nosso caso aqui do template da SBC, a gente trabalha com bordas, tanto horizontais como nas verticais. Então, toda tabela com borda. Então, sem mais, isso aqui é muito fácil. Aí eu posso usar o preâmbulo do HT. E aí vocês vão pesquisar na internet o porquê disso, que eu já citei anteriormente. Isso é um pouco trivial. E aqui eu vou ter que inserir minha tabela. Vamos lá. De que forma eu vou inserir minha tabela? Eu vou ter que construir passo a passo tudo isso que eu construí? Não. Eu aconselho vocês a utilizar uma ferramentinha que eu utilizo, chamado Latable. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Então vocês vão pesquisar na internet, no Google, uma coisa chamada Latable LaTeX. Então vocês podem vir aqui simplesmente colocar Latable LaTeX. Pronto. E a primeira coisa que aparecer é ela aí. Então essa primeira coisa vocês vão baixar ela e colocar ela é uma pasta simples. Então é igual aqui, tá vendo? Tem uma pasta chamada Latable, dentro dela tem uma aplicaçãozinha, um executável. Você vai executar, ele funciona como se fosse um Excelzinho, para nós brincar. Vamos supor que eu estou fazendo uma tabela de 3 colunas e 4 linhas. Então, venho aqui, new, 3 colunas, 4 linhas, pronto, está inserido. Aqui eu vou colocar, por exemplo, nome, endereço, CPF, tá? E aí, eu vou colocar algumas coisas aqui fictícias, tá? Só para testar mesmo. Então, seria uma tabela simples. Só vou mostrar para vocês. E aí, aqui eu faço a minha formatação de acordo com a norma solicitada. Por exemplo, se eu estiver colocando isso aqui num evento brasileiro, que é de acordo com a norma da ABNT, eu sei que eu preciso colocar bordas só nas horizontais, tanto no título como no rodapé. Então, meus títulos estão aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, coloco uma borda superior e uma borda inferior. Acabou. E aqui eu vou colocar mais uma borda no rodapé. Tá aí uma tabela formatada de acordo com a norma da ABNT brasileira. Bom, se eu estou trabalhando com a norma da SBC, e aí vai depender de cada revista, de cada coisa, eu vou colocar tanto bordas nas horizontais como nas verticais de toda a tabela. Então vai ficar dessa forma aqui. Então, se é dessa forma, eu venho aqui em Edit, Copy as LaTeX Code, quer dizer que eu vou copiar como um código LaTeX. Copiei. Vou vir dentro do meu template que eu estou trabalhando, como eu já tenho Begin Table, End Table, Center, eu estou centralizando tudo até o Caption, tenho a minha legenda e agora só falta a minha tabela. Tá aí minha tabela feita e pronta. Prontinho, minha tabela já está formatada. Eu venho em PDF, vou mandar executá-la e vou procurar onde é que foi inserida essa tabela. Deixa eu executar mais uma vez. Deixa eu ver se eu acho essa tabelinha. Pronto, está aqui a tabela. Tabela 1, quantidade de emoções sentidas pelos alunos durante as tarefas. Então tem aqui, automaticamente o LaTeX numera as tabelas, como eu falei para todo mundo. Então isso é muito simples,
tá? A numeração é de forma automática, por isso que a gente utiliza aquele label. E aí na tabela também eu posso utilizar o label. Por exemplo, aqui está faltando um label. Cadê o label? Não tem label. Então eu vou vir aqui e colocar um label, tipo figure. E aí eu posso, figure teste. Esse é o label dele. Não pode ter acentuação. Eu posso aqui. Este é um exemplo de tabela com T maiúsculo. Quem que é a tabela? Barra ref. E eu vou referenciar essa tabela, que é o nome dela é figure teste. Coloca aqui, pronto. Porque ele vai aparecer o número dessa tabela de forma automática de acordo com o LaTeX. Vamos ver o que vai acontecer? A tabela ele denominou como tabela 1, ele vai ter que aparecer lá também tabela 1. Na escrita. Olha lá. Este é um exemplo de tabela 1. Então, é dessa forma que a gente trabalha em tabela. A ferramenta LaTable, vocês podem pesquisar na internet, baixar. Tem várias formas de trabalhar. Eu consigo, por exemplo, mesclar, inserir mais tabelas. Isso aqui é como se fosse um Excel e de forma simples. Fora isso aqui, existem várias outras ferramentas online que você pode construir tabelas. No entanto, com a minha experiência, eu percebi que essa é a ferramenta mais enxuta que existe. Então, basicamente isso é a aula. Espero ter ajudado a todos. Bom, tem outra dúvida de uma colega falando sobre que as citações dentro do LaTeX, ele não funciona de acordo com a norma da ABNT brasileira. Pessoal, então, como eu falei, na área de computação, a gente foca muito nas publicações internacionais. Geralmente, nossos templates da SBC são baseados em publicações internacionais. Então, a norma ABNT é uma norma brasileira. Isso quer dizer o quê? Que nem tudo que nós fazemos como formatação de acordo com a ABNT, ela também serve a nível de uma formatação internacional. No entanto, podemos fazer algumas adaptações. Por exemplo, alguns alunos estão falando que estão encontrando dificuldade de colocar o link, por exemplo, da referência. Então, eu tenho aqui uma formatação que tem semestre 2016, mapa do ensino superior no Brasil, página 145, ponto, disponível em www, tal, acesso em 22 de agosto. Então, esse aqui é uma formatação tipicamente da ABNT nacional, porque foi uma informação que eu peguei basicamente de um site, tá? Eu evito muito tentar citar sites, né? Então eu tento fazer trabalhos baseados em trabalhos anteriores, outros artigos, tá? Então eu não gosto muito de citar sites, porque sites como é de terceiro, dificilmente a gente prevê se aquele site vai estar realmente no ar a partir do momento que o revisor vai ler seu artigo. Pode ser que o revisor está lendo seu artigo e o link que você colocou, que estava disponível até a data da sua submissão, pode ser que naquele momento não esteja mais disponível. E isso é um risco. Então eu costumo não trabalhar com isso, tá? Então, na Bib, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Dentro da Bib, normalmente, todas as características, e vou colocar Note, disponível em e acessado em. Note, só isso e mais nada, e pronto. Tá? Então, seria isso. Por hoje é só.